10 fórmulas de data, hora, dia da semana, mês, aqui no Excel, que podem te ajudar muito no seu dia a dia para automatizar tarefas e também para ganhar tempo. Então, se você usa o Excel no seu dia a dia, você precisa conhecer essas 10 funções que eu vou te mostrar aqui. A gente vai ver cada uma dessas 10 funções com exemplo prático. Como utilizar, para que serve, se serve para o meu dia a dia, se não serve, como que eu devo usar ela na prática, tá bom? É isso que a gente vai ver. E, inclusive, se você quiser baixar essa planilha de grátis, com todos os exemplos práticos que a gente vai fazer, eu vou deixar na descrição do vídeo. É só você clicar e baixar. Assim você consegue acompanhar a aula junto comigo e aprender essas 10 funções super importantes para te ajudar aí no seu dia a dia. A primeira fórmula que vamos ver aqui vai ser a fórmula fim-mês. E como o nome sugere, nos retorna o último dia do mês. Mas por que é importante saber o último dia do mês? Porque pode te ajudar a organizar as informações que você tem. Pode te ajudar a fazer análises. Na prática, vai ficar mais simples de entender. Então, digamos que aqui eu tenha várias datas. Vou colocar aqui dia 1 de 1 de 2021. Vou colocar dia 15 de 2 de 2002. Enfim, tem várias datas aleatórias. Se eu quiser saber o último dia do mês dessa data específica, eu posso utilizar aqui a fórmula igual fim mês. 2 cliques para utilizar essa fórmula. 1, 2. A data inicial é a primeira coisa que a fórmula pede e a segunda vai ser o mês. Data inicial é a data em si, as datas que eu tenho dentro das células, tá bom? Posso clicar em qualquer célula com data. E o mês é a quantidade de meses que eu quero verificar a partir daquela data. Pera aí, na prática vai ficar mais fácil de entender. Então deixa eu clicar numa data que eu tenho qualquer, ponto e vírgula, e eu quero ver o último dia do mês dessa data em si mesmo que eu já tenho. Então vou colocar o 0, porque eu não quero ir para frente nem para trás, eu quero ficar nesse mês específico. Fecho parênteses e então Enter. O Excel retornou aqui para mim um número um pouquinho diferente, mas deixa eu selecionar essas células aqui, é só a formatação, tá bom? Então vamos colocar isso aqui como data. Aqui em cima, em geral, eu clico e troco para data abreviada. Pronto. Agora olha que interessante, então eu consigo saber que o dia 1 de 1 de 2021, o último dia deste mês, vai ser 31 de 1 de 2021. Se eu pegar essa fórmula e arrastar para baixo, clico no cantinho dela e arrasto para baixo, eu consigo também ter o retorno da outra data que eu tenho aqui. E o legal é que se eu colocar qualquer nova data, inserir qualquer nova informação, exemplo, dia 7 de 2 de 2026, Enter, pego essa fórmula e puxo para baixo, ela vai me retornar a última data, o último dia dessa data específica que eu digitei. Beleza, professor, mas por que eu quero saber disso? Por que isso é importante? Porque essa informação pode nos ajudar a criar relatórios, criar análises. Vou te mostrar. Digamos que você tenha que organizar as informações, você já tem uma planilha com várias datas, com várias linhas, com várias informações. E você precisa resumir essas informações e saber, por exemplo, uma data inicial e a data final. Você quer ver tudo que entrou, o total, a média, enfim, qualquer coisa. Você quer resumir do primeiro dia do mês, 1 de 1 de 2026, até o último dia do mês, 31 de 1 de 2026. Você pode, dessa forma, organizar aqui essas datas. Só que aí o próximo mês, que é fevereiro, ele vai ser 1 de 2 de 2026. Enter. Só que qual que é o último dia de fevereiro, hein? Porque tem mês que é 31, tem mês que é 30, tem mês que é 28, dependendo do ano, tem mês até mesmo que é 29. Então eu não sei, será que é 28? Mas e se eu coloco 28 a 29? Se não for, enfim. Como é que eu sei? Bom, o Excel sabe, então ele consegue nos ajudar a organizar essas informações. Eu posso muito bem utilizar aqui de novo, igual o fim mês, 2 cliques, 1, 2 para selecionar. A data inicial vai ser a data que eu tenho aqui do lado, ó, que está aqui embaixo. Ponto e vírgula, eu quero ver o próprio mês que eu estou. Então eu vou colocar 0, Enter, e dessa forma eu sempre vou ter, ó, o primeiro dia do mês e o último dia do mês. Se eu clicar aqui nessa célula, no cantinho dela e arrastar para baixo, eu consigo puxar essa informação para todas as linhas que eu tenho. E agora nessa célula aqui, ó, da data inicial, na seguinte, fevereiro, eu posso fazer igual a data anterior aqui de cima, mais um, Enter. Porque assim, quando eu arrastar para baixo, eu consigo ter essa sequência completa, ó. Mês 10, mês 11, mês 12. Pronto, ó. Aqui eu tenho o primeiro dia do mês e o último dia do mês. Primeiro dia de fevereiro, último dia de fevereiro, março, abril, etc, etc, etc. Dessa forma, a gente conseguiu criar de modo dinâmico e interativo uma sequência que vai do primeiro dia do mês até o último. Assim eu consigo aqui fazer, às vezes, uma soma, CES, uma média, utilizando estes intervalos que eu tenho. E somar dessa forma,
tudo que começa no dia 1 até o dia 31, depois o dia 1 de fevereiro até o dia 28, etc, né? Eu até mesmo poderia preencher aqui essa soma, para que eu possa somar dessa forma, tudo que começa naquela primeira data e termina na última data. É bem simples, eu faria apenas igual, soma Cs, 2 cliques, 1, 2. A gente até está vendo mais fórmula do que o combinado ali, mas não tem problema, é só para você ver na prática como todas essas fórmulas conseguem te ajudar. O intervalo de soma, nesse caso eu quero utilizar o valor total do frete. Ponto e vírgula. O intervalo do critério 1 vai ser a minha coluna da data, coluna A. Ponto e vírgula. Meu primeiro critério vai ser todas as datas que forem, abre aspas, maiores ou iguais, fecha aspas, e comercial, do que a data que eu tenho aqui do lado. Ponto e vírgula. E, usando mais uma vez a coluna da data, agora eu quero limitar a soma, ponto e vírgula, para tudo que for, abre aspas, menor, igual, fecha aspas, ou seja, até, e comercial, a data final que eu tenho. Enter. Pronto, então aqui já somou. Posso clicar no cantinho e arrastar para baixo. E dessa forma eu consegui fazer um resumo, uma soma de todos os valores que eu tenho, começando na data inicial até a data final. Se eu mudasse aqui essa data, agora eu quero ver o dia 1 do ano de 2027, né? Enter. Olha que legal, os valores são atualizados, assim como as datas também. Então dessa forma a gente consegue criar uma tabela super simples e objetiva, dinâmica, que vai do primeiro dia do mês até o último dia do mês, e etc, 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 né? Eu poderia até mesmo continuar puxando para baixo essas informações, que elas iriam pegar, ó, as próximas datas, beleza? Então assim que a gente consegue utilizar a função fim-mês aqui no Excel. Além disso, a função fim-mês conseguiria me ajudar de outra maneira. Exemplo, aqui eu já tenho várias datas, código, valor, região. Agora eu vou usar a função fim-mês em conjunto com a função dia, que é uma função que inclusive a gente vai ver aqui, ó, a quarta. Vou até pintá-la de verde, porque a gente já vai ver agora. Como que a função dia funciona? Quando eu tenho uma data, eu sei que essa data é composta de dia, mês e ano. O Excel também, de certo modo, consegue enxergar dessa forma. Mas, digamos que você gostaria de ver todas as linhas, todas as informações do dia 7. Como que você faz isso? Eu poderia muito bem selecionar todos os dados aqui que eu tenho, página inicial, venho aqui do lado, ó, e coloco classificar e filtrar, filtro, para adicionar um filtro nessa minha base de dados, nessa minha tabela. Eu poderia muito bem agora clicar nesse filtro da data e selecionar tudo que é dia 7. Mas peraí, teve um problema. Tem dia 7 dentro de 2026, de 2027 e 2028. E além disso, dentro de qualquer ano, tem vários meses. E dentro desses meses, aí sim que eu tenho o dia 7. Então, nossa, que trabalho. Selecionar o dia 7 de janeiro, o dia 7 de fevereiro, o dia 7 de março. Que trabalhão que vai dar, hein, fazer isso. Então, o filtro não é uma solução boa quando você tem muitas informações. Porém, olha que legal. Eu poderia muito bem inserir, clico, botão direito, inserir uma coluna aqui do lado da data para me ajudar e extrair o dia da data que eu tenho. E dessa forma eu consigo igual, dia, 2 cliques para selecionar, 1, 2, extrair o dia da data que eu tenho. Enter. Aqui retornou uma data estranha, mas é só a formatação. Vamos colocar isso daqui em geral, por exemplo. Pronto. Agora, ó, dia 1 de janeiro de 2026 é dia 1. O legal é que se qualquer nova data for inserida aqui, exemplo, dia 15/7/2001, vai retornar o dia 15. Por quê? Porque dia 15 é a data, é o dia da data que eu tenho. Bom, deixa eu clicar no cantinho dessa célula 2 vezes para ela descer para baixo. 1, 2, pronto. Assim eu consigo ter todos os dias de todas as datas que eu tenho aqui, independente de quantos anos, meses, dias diferentes que eu tenho. Agora sim eu posso clicar no filtro e simplesmente selecionar um dia específico que eu quero. Como exemplo, dia 7. Ok? E pronto, ó, acabou. Simples assim. Dessa forma eu consegui ter o retorno do dia a partir da data. E aí eu já consigo filtrar tudo aquilo que corresponde a uma data, a um dia específico que eu quero. Fica bem mais fácil na hora de você fazer análises e filtrar alguma coisa específica. Bom, foi uma coluna de fórmula que a gente fez, certo? Então vou até colocá-la aqui de cinzinha para ficar um pouquinho diferente. Mas como é que eu posso usar no final das contas dia com fim mês? Do mesmo modo que a gente tem aqui várias datas, eu poderia extrair dessas datas. Enfim, eu posso ter várias datas diferentes, né? Deixa eu até fazer aqui ó, do lado, ó, botão direito, inserir.
Se eu quiser saber dia último do mês, ou seja, eu quero saber apenas o dia correspondente à última data deste mês aqui, ó, de janeiro, fevereiro, março, eu poderia usar em conjunto a função igual dia, que vai extrair o dia, 2 cliques, 1, 2, porém a função dia, nesse caso, vai extrair o dia da função fim mês, 2 cliques, 1, 2, e a função fim mês vai usar a data que eu tenho ali na esquerda, ponto e vírgula, 0, porque eu quero o próprio mês em si, fecho parênteses e aperto Enter. Pronto, ó, 31. Se eu clicar e arrastar para baixo, eu consigo ver, ó, todos os últimos dias, 31, 28, 31 de novo, 30, os últimos dias de cada um dos meses que eu tenho ali na esquerda, tá bom? Então assim que a gente consegue utilizar. Ah, e só para mostrar, para falar que a gente viu de forma completa, a função fim mês, ela pode ser usada de uma data inicial, ponto e vírgula, com 0 meses. Nem vai somar, nem vai subtrair. Enter. E dessa forma, deixa eu colocar aqui em dias. Dessa forma eu consigo saber a última data da data inicial que eu selecionei. Porém, se ao invés de 0 eu colocasse o número 1, Enter, ao invés de usar o mês 8, o Excel iria usar o mês 9. Por quê? Um mês para frente. Se eu usasse o número 5, Enter, ele iria somar 5 meses a partir da data que eu selecionei. E se eu usasse um número negativo, menos 2, Enter, ele iria voltar para trás. Menos 2 meses, beleza? Então dessa forma a gente consegue usar a função fim mês e a função dia aqui no Excel. Outra fórmula que pode nos ajudar muito no Excel é a função hoje. Por quê? Porque a função hoje é uma função que consegue nos retornar a data de hoje. Mas professor, por que eu vou querer saber a data de hoje? É só eu olhar o meu celular, é só eu ver o meu calendário. Eu concordo, mas vai que você quer fazer algum cálculo dinâmico no Excel. Um cálculo que consegue calcular a validade de alguma coisa. Quanto tempo falta para vencer? Qual a validade de alguma coisa? Você pode usar a função hoje para te ajudar. Olha só, em qualquer célula eu vou digitar várias datas aleatórias. Eu gostaria de saber, digamos que isso aqui sejam produtos, sejam validades realmente que eu tenho. Será que esses produtos venceram? Vão vencer? Estão com a validade boa? Está chegando perto? Quanto tempo falta? Como é que eu sei? Boleto, conta para pagar, manutenção de alguma coisa? Eu consigo fazer essa análise utilizando a função hoje. Eu vou fazer simplesmente igual hoje, 2 cliques para selecionar, 1, 2, e aperto Enter. Acabou. Super simples de usar a função hoje no Excel. Como você pode ver, a função hoje vai retornar uma data para você. Vai retornar a data do seu hoje. Então não importa quando você esteja assistindo esse vídeo, a data do seu hoje vai ser atualizada conforme a data do seu computador. É assim que o Excel funciona utilizando a função hoje. E se eu abrir o meu computador amanhã, esse arquivo de Excel, fecho, abro de novo, a data vai estar atualizada para mim, tá bom? Sempre. Agora, como é que eu posso saber se essas datas que eu tenho aqui são datas antigas, se são vencidas, se estão no prazo, se já passaram? Como é que eu sei? Sempre a gente compara com a data de hoje, você concorda? Como é que você sabe se uma comida está estragada? Se passou da validade? Você compara a data de hoje com a validade que está ali na embalagem. A gente pode fazer a mesma coisa aqui. Igual, comparar a data de hoje com a data que eu tenho. Simplesmente igual a data aqui na esquerda menos a data de hoje. Enter. O Excel retornou aqui para mim 390. Mas peraí, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa data, para a data do meu hoje, faltam 390 dias. Ah, e é isso mesmo, porque está 2026, né? E hoje eu estou em 2025. Então peraí, deixa eu fazer uma pequena correção aqui. Deixa eu colocar todo mundo como 2025, para ficar uma data mais próxima. Legal, é isso aí, ó. Então 1/9 para a data que eu estou hoje, falta 25 dias. Amanhã, quando eu abrir de novo esse meu arquivo aqui de Excel, aqui vai ficar faltando 24 e assim por diante, vai ficando uma contagem regressiva. E a partir desse número, desse valor que eu tenho, eu já consigo ter um sistema que consiga me mostrar a validade de alguma coisa, me mostrar se está chegando perto do prazo, se está muito longe do prazo e etc. Para fazer para todas as linhas, eu poderia igual, data que eu tenho, menos a data de hoje, linha por linha por linha. Porém, é mais fácil até mesmo a gente fazer o seguinte, ó, delete, igual a data aqui do lado, menos a fórmula hoje. Abro parênteses, fecho parênteses e aperto Enter. Pronto, porque já fica embutido aqui dentro da fórmula.
Acabou retornando aqui para mim data, mas eu não quero, eu quero o número. Então aqui em cima na página inicial eu troco, ao invés de usar data, eu uso o número. Pronto, olha lá, 25. Clico no cantinho, arrasto para baixo, e é isso aí, ó. Aqui já consegue me mostrar o tempo faltante de todas as datas que eu tenho. E se eu tiver uma data que foi lá no passado, dia 1/1 de 2025, foi lá em janeiro, Enter, automaticamente o Excel também vai me mostrar o número negativo, porque a data já passou. Então assim que a gente consegue utilizar a função hoje na prática, para nos ajudar, por exemplo, a verificar validade, verificar se um boleto já está chegando perto na hora do pagamento, verificar a manutenção de alguma coisa e etc. E assim como a gente viu a função dia aqui no Excel, o Excel também tem a função mês, que funciona de modo bem similar, e consegue, a partir de uma data, retornar para a gente o mês dessa data. Se é mês 1, mês 2, mês 3, consegue extrair só o mês. E por que isso é importante? Porque também pode te ajudar na hora de você fazer algum filtro, para selecionar só um mês específico, ou também na hora de fazer alguma análise. Ah, eu quero poder somar por mês. Então aqui no Excel não tem como, do jeito que está. Por quê? Porque mesmo que a gente saiba que essas datas aqui se referem ao mês de janeiro, o Excel ele não entende muito bem dessa forma. Então a gente precisa ajudar ele e falar que essas datas são do mês 1, mês 2, mês 3 e etc. Para isso eu poderia inserir aqui uma coluna nova, botão direito inserir, e extrair apenas o mês da data que eu tenho, utilizando igual, mês, 2 cliques, 1, 2, e clico na data aqui na esquerda, e aperto Enter. Automaticamente o Excel vai retornar para mim o número referente ao mês, janeiro, fevereiro, março, abril, e assim por diante. Dessa forma, é bem interessante porque agora eu consigo ter, por exemplo, um resumo de todos os meses, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, até o mês 12, e saber, por exemplo, o total de alguma coisa, a média de alguma coisa, e etc. Então, exemplo, se eu quiser saber, igual a soma C, 2 cliques, 1, 2, a soma de tudo que é mês, ponto e vírgula, 1, ponto e vírgula, eu quero somar o valor do frete. Enter. Automaticamente o Excel vai somar para mim todos os meses que são iguais a 1, que foi o critério que eu utilizei, e vai retornar o valor total do frete. Posso clicar no cantinho dessa célula e arrastar para baixo, olha que legal. Aqui então tem os meses e o total de frete para cada um dos meses. Então a função mês é uma função super simples, porém muito útil, como você pode ver por aqui. Além da função dia, mês, também temos a função ano, que aí funciona com a mesma lógica, dia, mês e ano. Eu consigo extrair o ano a partir de uma data. E por que isso é importante? Porque também pode nos ajudar numa filtragem, filtrar num resumo de informações que a gente precisa fazer. Exemplo, eu vou clicar aqui numa coluna, botão direito inserir, e vou extrair o ano da data que eu tenho lá na esquerda. Igual ano, 2 cliques para selecionar, 1, 2. A única coisa que a função ano me pede é o valor que eu quero, que no caso vai ser a data que eu tenho ali na esquerda. E aperto Enter. Automaticamente retornou 2026. Porém, se eu tiver outras datas, ó, mês 12, aqui ó, 2027, ó, tá vendo? 2027, eu acredito que tem aqui também 2028. Então, dessa forma, eu consigo extrair dia, mês, ano, último dia do mês, de uma data que eu tenho. E seguindo a mesma lógica, eu gostaria de filtrar uma data específica, um intervalo. Eu gostaria de filtrar, por exemplo, a semana 5 do ano, para eu ver o que aconteceu na semana 5. Como é que eu faço isso aqui? Muito difícil. Por quê? Se eu clicar na data para filtrar, eu tenho aqui os anos, aí depois eu tenho os meses. Aí como é que eu vou saber aonde começa e onde termina a semana 5 do ano? Bom, tem uma fórmula que pode me ajudar. Do mesmo modo que eu utilizei dia, mês, ano, último dia do mês, que são ferramentas úteis até para nos ajudar a filtrar informações ou para criar, por exemplo, um resumo. E se eu quisesse saber uma soma da primeira até a última semana do ano, ou da semana 1, da semana 2, da semana 3, o Excel também tem uma fórmula para nos ajudar, que é a fórmula num semana, ou número da semana. Geralmente, as semanas vão do número 1 até o 53. Começa lá no começo do ano e termina lá no final do ano, de 1 a 53 semanas, beleza? Então vamos ver aqui na prática como que isso vai funcionar. Eu vou, por exemplo, inserir uma coluna nova, talvez aqui, botão direito inserir, e eu quero retornar o número da semana, igual num, não se esqueça de colocar o acento no U,
para você achar essa função aqui, beleza? 2 cliques, número da semana, 1, 2. Número série, o que é isso? É a data que a gente tem, que no caso é a data aqui do lado. Cliquei, ponto e vírgula. Qual que é o tipo de retorno? Eu posso referenciar as semanas começando no domingo, começando numa segunda-feira, começando numa quarta, numa quinta, numa sexta e assim por diante, tá bom? Você pode escolher qualquer opção diferente aqui, você pode testar, ver se faz sentido para você, se não fizer você escolhe outra e etc. Aqui, no meu caso, eu vou utilizar o domingo como sendo o primeiro dia da semana, que eu acredito que é a forma mais convencional de se utilizar. 2 cliques, 1, 2, e dá para ver que o domingo tem esse número 1 ó, como código. Mas não tem problema, é isso mesmo. Enter, pronto. Então quer dizer que essa data que eu tenho, ela é referente à semana 1. E se eu mudar essa data aqui, ó, vamos ver? Colocar 18/8/2026. Enter. Retornou semana 34. Então quer dizer que essa data agora é da semana 34. Legal. Deixa eu clicar no cantinho da célula, 1, 2, e arrastei para todas as linhas. Agora eu consegui especificar as datas por número da semana. E do mesmo modo, eu poderia fazer uma análise aqui no Excel, somando, tirando a média, fazendo alguma coisa da semana 1, da semana 2, da semana 3, da semana 4 e etc. Agora eu tenho essa especificação aqui na minha planilha. Outra fórmula que pode ser bem útil é a fórmula de texto. Mas o que texto tem a ver com data, com dia, com hora? Bom, é que a função texto é uma função bem versátil e consegue basicamente mexer na formatação de alguma coisa. Então, exemplo, deixa eu criar uma coluna nova aqui, ó. Na coluna B, botão direito, inserir. E vou até pintar também de cinza. E aqui a gente vai usar a função de texto. E você vai ver que ela é super flexível. Exemplo, igual, texto, 2 cliques, 1, 2. Eu quero utilizar a data que eu tenho aqui do lado esquerdo. Ponto e vírgula. E qual é o formato que eu quero nessa data? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa com essa data. Eu posso transformar a formatação dela. E quando a gente fala em transformar a formatação, a partir dessa data eu posso extrair qualquer característica dela. Dia, mês, ano, colocar um outro esquema de amostra. Exemplo, ó, abre aspas, D. Fecho aspas, fecho parênteses. 4 vezes a letra D de Davi. Enter. O que retornou para mim? O dia da semana. Então, olha que legal. Com a função texto, a partir de uma data, eu consigo até mesmo retornar o dia da semana. Por que isso acontece? Porque a função texto, como eu falei, consegue, a partir de um valor, mudar a formatação dele. Então, no fundo, o Excel sabe que dia 1/1/2026 é uma quinta-feira. Eu consegui provar isso porque, a partir da formatação, da data, eu mexi e retornou ali o dia da semana. D. Se eu colocasse ao invés de 4 vezes a letra D, apenas uma vez, o Excel iria retornar para mim o número 1. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que D, dia, beleza? D representa dia. Então ele está retornando o dia da data que eu tenho. Olha só, dia 4, dia 4. E se eu colocasse ao invés do D, a letra M, de Maria, ele iria retornar para mim o quê? O mês da data que eu tenho. E se eu colocar o mês, o M, 4 vezes, 2, 3, 4, Enter, ele retorna para mim o nome do mês de forma extensa. Então olha que interessante, a gente conseguiu retornar o dia da semana e o mês de forma extensa. Além disso, também podemos retornar o ano. Posso colocar aqui a letra A, ele vai retornar ali o ano, ó, 26. E se eu colocar 4 vezes a letra A, ele retorna o ano de forma extensa, né? Todos os dígitos. Então a função texto é versátil por causa disso. Ela consegue nos ajudar e retornar informações específicas de uma data. Também poderia criar um outro formato. Eu vou fazer de novo, ó, igual texto, só para a gente fazer do zero. 2 cliques, 1, 2. Eu quero utilizar a data que eu tenho aqui atrás, ó. Mas tá ruim de eu clicar, não estou conseguindo. Então peraí, clica numa célula qualquer, com as setinhas do teclado você muda, ó. Joga para a esquerda, joga para cima, ponto e vírgula. Agora a formatação que eu quero vai ser, abre aspas, eu quero o dia normal, dia, DD, barra, mês, MM, barra, ano, AA. Pode ser só AA mesmo. Ah, um detalhe. Se você usa o Excel em inglês, provavelmente você não vai usar A para representar ano, e sim Y, porque ano em inglês é year, certo? Então, tomar cuidado com esse detalhe. Além disso, eu vou dar aqui um espacinho e vou colocar DD, fecho aspas.
que eu estou retornando ali no formato? Tenta pensar e tenta me dizer. Vai retornar a data normal, dia, mês e ano, espaço, o dia da semana. DD. Enter. Pronto, olha que legal. Agora a gente tem uma data mais completa aqui no Excel. Então você vê que a gente consegue até mesmo brincar aqui com o Excel, através da função texto, utilizando uma data, eu consigo extrair todos os elementos dessa data, dentro de uma própria célula. Assim fica até mais fácil, né? Eu quero filtrar só quinta-feira, quero filtrar só o que é domingo, e etc, né? Fica bem mais fácil especificar dessa forma. Outra fórmula que é bem útil de se utilizar é a fórmula agora. Ela é bem similar com a fórmula de hoje. Fórmula hoje. Porém, a diferença é que o agora retorna uma data mais específica para você. Igual hoje, 2 cliques para selecionar, 1, 2, Enter, vai retornar especificamente a data do seu hoje. Porém, quando você usa a função igual agora, 2 cliques, 1, 2, Enter, vai retornar, além da data de hoje, hora e minuto. E se você atualizar o seu Excel, pode ser utilizando a tecla F9. Você consegue ver que o minuto ele atualiza também. Estava 3, mudou para 4. Ou se você clicar numa célula, digitar qualquer coisa, apertar o Enter, vai atualizar também. Ou se você fechar e abrir o seu arquivo de Excel de novo, essa fórmula também vai ser atualizada para você. F9. Bom, é que aqui ainda estou travado no minuto 4, né? Mas enfim, ele vai ficando vai atualizando assim que mudar ali os minutos. Mas beleza, por que tem a função hoje e a função agora? Por que eu vou usar uma e não outra? Geralmente o pessoal usa a função hoje, porque a data já é o suficiente. Porém, muitas vezes acontece de você achar que o minuto também é importante para fazer algum tipo de análise, para fazer alguma comparação e etc. E funciona do mesmo jeito, tá, pessoal? Porque vamos pensar o seguinte, ó. Nessa planilha que eu tenho várias datas. Você tá vendo? Aparentemente são datas normais. 2/1 de 2026. Só que olha aqui em cima na barra de fórmulas. Tá vendo que é dia 2/1 de 2026? 14 horas e 24 minutos. Então ali tem os minutos. Os minutos são importantes. Se você quiser que os minutos sejam importantes para você, eu gostaria de fazer uma busca, gostaria de fazer algum critério que os minutos entram na conta. Até meio-dia uma coisa, depois do meio-dia outra. Enfim, essa função pode ser muito útil agora, porque ela é bem específica, tá bom? Então ao invés de você usar a função hoje, você usa o agora, quando os minutos são importantes. Dia, trabalho, total, internacional. Nossa, mas o que essa fórmula gigante quer dizer? Essa é uma fórmula super útil quando você precisa calcular a diferença entre duas datas, considerando dias úteis. Até porque quando a gente tem uma data inicial e uma data final, eu posso facilmente fazer uma diferença dessas datas. Quantos dias entre as datas? Até mesmo para a gente saber, um produto foi vendido nessa data aqui e chegou para o cliente nessa data. Quanto tempo demorou de frete? Quanto tempo demorou para importar o produto? Quanto tempo demorou para fabricar o produto? Quanto tempo o colaborador ficou dentro da empresa? Enfim, então, olha o tanto de situação diferente que duas datas podem ser importantes. Eu posso simplesmente fazer igual a data mais nova, né? A maior data, menos a data anterior, apertar o Enter, e o Excel vai retornar para mim a quantidade de dias, 234 nesse primeiro caso. Se eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, eu consigo ver a diferença entre todas as datas que eu tenho. Mas, e se eu quisesse saber apenas em dias úteis? Em dias úteis. Como que eu faço isso? Como que eu sei? No Excel já existem fórmulas específicas para te ajudar com isso. E uma delas é igual dia, trabalho, total, ponto, INTL, internacional. É a fórmula mais utilizada, mais comum para se fazer diferença entre duas datas no Excel. É a maior zona de todas, tá bom? Dia, trabalho, total, ponto, INTL. 2 cliques, 1, 2. Basicamente, essa fórmula pede 4 coisas, mas você não é obrigado a preencher todas as 4 coisas. A primeira informação seria a data inicial, que vai ser a data inicial que eu tenho, a menor de todas, a mais antiga. Ponto e vírgula. Agora está pedindo a data final, que é a última data. Quando eu clico no ponto e vírgula, ele me dá a possibilidade de escolher o que é dia de semana. O que é fim de semana, na verdade, né? Se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é quinta e sexta, se é somente domingo. Então aqui você mesmo consegue especificar para a fórmula e dizer, o meu dia útil é sábado e domingo.
O meu dia útil é terça e quarta. É você que especifica isso aqui. Você pode especificar, tá bom? Vou colocar sábado e domingo. 1, 2. Se eu apertar de novo ponto e vírgula, ele tem essa opção de feriados. E isso é quando você pode selecionar uma lista de feriados que você tem com datas e incluir dentro aqui do seu cálculo. Eu já mostro como é que a gente usa. Deixa eu deletar esse último ponto e vírgula, porque eu não vou usar nesse caso. Fecho parênteses. Enter. Então, olha a diferença. No primeiro momento, data inicial menos final retornou 234 dias. Porém, dias úteis, 167. Bem menor a diferença, né? Clico no cantinho, arrasto para baixo e pronto. Só que aí, digamos, ó, no dia 7/8, beleza, até essa data aqui, eu tenho um feriado. Então aqui eu vou criar, ó, feriados. Uma lista de feriados. Digamos que no dia 1/1 de 2026 é feriado, no dia 2/1 de 2026 também, e vou colocar aqui o dia 1/3 de 2026 também é, no dia 10/3 também é, e etc. Eu quero que seja feriado, por isso que eu estou colocando aqui. Porém, eu poderia colocar feriados reais. Agora, aqui dentro dessa fórmula, que está retornando 167, vou até anotar aqui no cantinho, ó. Se eu considerasse que isso daqui é feriado, ele vai alterar nessa contagem, ó. 2 cliques, 1, 2. Lá no final eu deleto parênteses, ponto e vírgula. E agora, como feriados, eu seleciono essas datas que eu coloquei aqui como feriado. Enter. E olha só, de 167 caiu para 164. Dessa forma a gente consegue ver que sim, é possível eu mesmo fazer a configuração de vários feriados e de datas que eu queira colocar como dia útil dentro aqui desse meu cálculo também. Então é assim que a gente consegue utilizar a fórmula dia, trabalho, total, ponto e INTL. Agora a última fórmula de todas é uma fórmula que você não vai conseguir achar no seu Excel. Data diff, olha só, igual data diff, ixi, peraí, não tem. Mas por que eu coloquei então? Porque é uma fórmula oculta aqui no Excel. Data diff, abre parênteses. Ah, agora ela aparece, tá vendo? Essa fórmula é extremamente útil. Porém, por algum motivo desconhecido, ela não aparece no Excel. Mas o que afinal de contas essa fórmula faz? Consegue te ajudar a calcular diferenças entre datas. Mas professor, para calcular diferença entre datas é fácil. É só fazer uma menos a outra, igual a gente acabou de fazer aqui. Eu sei, mas e quando você quiser calcular diferença de anos entre datas? Você quer calcular a idade de uma pessoa, a idade de algum equipamento, a idade de alguma coisa. A função DataDiff consegue te ajudar. Como que você calcula a idade no Excel? Se você fizer a diferença de uma data para outra, não vai funcionar. Não vai funcionar. Mesmo que você divida por 365, ainda vai ficar incorreto, porque tem ano que é 366. Entendeu? Então a função DataDiff é excelente e pode te ajudar a calcular a idade entre duas datas. Como que a gente usa ela? Primeiro, a gente precisa ter uma data inicial e a data final. Essa data final pode ser qualquer data, ou, como eu gosto de utilizar, pode ser a data de hoje. Dessa forma a gente pode usar a função de hoje, tá bom? Então vamos lá. Colocar assim datas quaisquer, né? Datas e idade dessas datas. Então, 1/1 de 2001. Qual a idade dessa data? Quantos anos tem? Quantos meses? Quantas semanas? Quantos dias? Eu consigo calcular tudo isso. 15/7 de 2022. 4/9 de 2004. 1/1 de 1987. Beleza. Como que eu calculo a idade? Lembra que eu falei? Se você pegar igual a data de hoje, abre e fecha parênteses, né? Seleciona, menos essa data antiga, enter, ele vai dar a diferença da data. Peraí, deixa eu até colocar isso aqui em número. Página inicial, data eu troco para número. Beleza, aqui ó, 8.984 dias. Se eu dividisse por 365, colocar aqui todo mundo entre parênteses, não vai funcionar corretamente, porque tem ano que não é 365. Olha lá, 24,6. Então será que é 24 ou será que é 25? Fica confuso, né? Fica na dúvida. Para isso a gente pode utilizar igual data diff aqui no Excel. Abre parênteses. Primeira coisa, eu seleciono a data mais antiga, ponto e vírgula. Agora a data mais recente, eu posso ter qualquer outra data, ou eu posso utilizar a data de hoje, utilizando a fórmula de hoje, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e, atenção, aqui só vai funcionar no formato em inglês. Então se você quiser saber a diferença de dias, você usa o D. Diferença de meses, você usa o M. Diferença de anos, você usa o Y. Beleza? Então vamos lá.
abre aspas, D, fecha aspas, fecha parênteses, Enter. 8.984. Pronto, essa é a diferença de dias. Se eu quiser saber a diferença de meses, Enter. 295 meses se passaram da primeira data até a data de hoje. O legal é que se eu abrir a planilha amanhã, como eu estou usando a fórmula de hoje, vai ficar atualizado para mim. E ao invés de usar o M, eu também poderia usar o Y para retornar ano, diferença em anos. Enter. 24 anos. Pronto, matou a charada. Lembra que antes tinha dado 24,6? 61, né, eu acho, no caso. Enfim, se eu fosse arredondar isso daqui, eu ia arredondar para cima, ficando 25, mas não é 24. Então tá vendo? A função DataDiff é mais inteligente do que uma fórmula que você venha fazer no Excel. Porque ela já está pronta, ela já sabe calcular diferenças de datas no Excel. Clico, arrasto para baixo, ó, pronto. 24, 3, 20, 38 e etc. Então eu espero que essas 10 fórmulas diferentes, tratando de data, tratando de tempo aqui no Excel, consiga te ajudar bastante no seu dia a dia. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, ou não expliquei direito alguma fórmula que você gostaria de ver com mais detalhes, me deixe saber, faça um comentário, porque eu consigo trazer mais vídeos para te ajudar, tá bom? Então obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.